Diz o texto aqui, capítulo 3 de Mateus, a partir do versículo 16, o seguinte: sendo Jesus batizado nas águas, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o quê? Meu filho amado, em quem me compraz. Então Jesus batizou no Rio Jordão como exemplo. A palavra de Deus deixa bem claro: quem crer e for batizado será salvo. Então você não está batizado, resolva isso. Como eu falei, resolva primeiro a sua alma. Jesus batizou nas águas, saiu do Rio Jordão e recebeu o Espírito Santo. E o que é que nós temos que entender que aconteceu logo em seguida que Jesus foi batizado? Olha só, aí capítulo 4. Diz assim: então foi conduzido, preste atenção, foi conduzido Jesus por quem? Pelo Espírito Santo, não é? Esse Espírito aí é o Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Já vou explicar isso. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha só, Jesus tinha acabado de sair do Rio Jordão, 40 dias antes, não é? Batizado nas águas. Saiu do Rio Jordão e ouviu uma voz do céu que dizia o quê? Este é o meu filho amado. Quem disse isso? Qual foi essa voz? O próprio Pai. O Pai, o Deus Pai, disse do Deus Filho: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Todo mundo ouviu essa voz. O diabo vem 40 dias depois, no deserto, chega para Jesus, esperou Jesus depois de 40 dias de jejum, está com bastante fome, chega para Jesus e fala para ele assim: se você é de verdade, de fato, se você é mesmo o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, resolva essa sua fome. Veja que o diabo, ele trabalha com a dúvida. Porque Deus já tinha falado: este é o meu filho amado. E se Deus falou, está falado. Ninguém pode mudar o que Deus falou. Mas o diabo, ele coloca em questão, ele faz a pessoa questionar o que Deus já falou. E tentou isso com Jesus. Tentou jogar essa dúvida: se você é filho de Deus, quer dizer, tentando fazer Jesus duvidar que ele era filho de Deus. E assim o diabo trabalha até hoje, jogando dúvida nas pessoas, fazendo as pessoas pensarem que elas não são capazes, que Deus não vai ouvi-las. Elas fazem uma oração, isso acontece na igreja direto. Vou dar um exemplo bem simples que todo mundo vai entender. Então, talvez você já fez isso, como eu também já fiz isso no início da minha fé, quando eu não era maduro na fé. Nós passamos a reunião, a pessoa vem para a reunião, a gente ora, o pastor, o bispo ora a reunião inteira, faz orações fortes, às vezes chama na frente, impõe as mãos, faz a reunião inteira, 1h30, 2 horas de reunião. Quando termina a reunião, a pessoa vai até o obreiro ou até o pastor e fala: pastor, ora por mim. Não é isso? Mas não acabou de orar? A pergunta é: qual oração ela vai crer? Na oração que a gente fez na reunião ou na oração que a gente vai fazer, que ela está pedindo depois da reunião? Na verdade, nenhuma delas. Porque se ela cresce, ela já teria dito: amém, eu creio nessa oração, está feito, está ligado. E ela iria nessa fé da oração que ela recebeu na reunião. Mas por que o diabo joga dúvida? Ela está na reunião, nós estamos orando, estamos pregando, falando para ela, e o diabo está falando na cabeça dela assim: não é nada disso.
Não, você orou, mas Deus não ouviu, não. Não, essa oração aí que o pastor fez na reunião, não, ele não sabe do teu problema. Mas se você contar o teu problema para ele, aí ele vai orar com mais fé, aí vai resolver. Aí o pastor ora, ela sai, mas acho que eu vou pedir para o outro também, que o outro acho que ora mais forte. E tem gente que faz corrente com os bispos da igreja, né? Vai passando de bispo em bispo, né? Para ver qual que resolve o problema dela. Não é? Mas por quê? Por causa da dúvida. A dúvida, o diabo joga a dúvida. Não funcionou. Não, você orou, mas não aconteceu. Não, você subiu ao altar, mas Deus não ouviu, não. Deus não respondeu. Não, você não tem o Espírito Santo, não. Você batizou nas águas, não valeu, não. O diabo está sempre jogando a dúvida na cabeça da pessoa. Por quê? Para ele não custa nada. Não custa nada. Se você é filho de Deus, não custa nada. Não é? Porque se colar, colou. Se a pessoa aceita a dúvida, então ela mesma passa a se destruir. O diabo não precisa fazer mais nada a partir dali. Se Jesus transformasse as pedras em pães, o diabo não ia fazer mais nada. Porque ele teria duvidado. Ele teria agido no conselho do diabo, na dúvida. Então você tem que ter muito cuidado com as dúvidas, porque o diabo é o pai da dúvida. Como Deus trabalha com a fé, com a palavra, que é a certeza, a fé é a certeza do cumprimento da palavra de Deus, o diabo trabalha com a dúvida e joga dúvidas sobre nós. Então, como que Jesus combateu isso aqui? Disse assim, versículo 3 novamente. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus combateu a tentação, a dúvida, com o quê? Palavra. Está escrito. Eu não vou ler todo o texto, porque eu não vou me alongar. Mas se você ler as 3 tentações que o diabo fez com Jesus, primeiro foi esta de transformar as pedras em pães, se você é filho de Deus. Depois levou-o a um lugar alto e disse: se você é filho de Deus, se joga daqui lá embaixo, porque aí ele citou uma parte distorcida do Salmo 91, dizendo: Deus vai dar ordem aos seus anjos para que você não se machuque em nada, pode se jogar. E Jesus disse: está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois o diabo mostrou todos os reinos do mundo, a glória das nações, a riqueza das nações para Jesus e disse: olha, tudo isso aqui é meu, tudo isso aqui é meu, me foi dado, e se você prostrado me adorar, eu vou dar para você. Fez a proposta, como ele faz as propostas para as pessoas. O diabo promete para as pessoas mundos e fundos, que para ele dinheiro é papel, dinheiro não é nada. O que ele quer é a alma da pessoa. Então ele ofereceu os mundos, a riqueza para Jesus, a glória para Jesus, sem ele precisar ir para a cruz, sem ele precisar sacrifício. E Jesus então, mais uma vez, pela terceira vez, resiste o diabo e diz: está escrito, somente ao Senhor te curvarás, somente a ele adorarás e dará glória. 3 vezes Jesus venceu o diabo, 3 vezes está escrito, está escrito, está escrito. É engraçado, deixa eu pegar aqui, qual o livro que Jesus usou? Você sabe qual livro da Bíblia ele usou? Você sabe qual ele usou? Eu vou pegar aqui na mão, nem vai ser tudo que eu vou segurar, mas só para você ter uma noção. Jesus venceu o diabo só com isso aqui, ó. Sabe qual livro é esse aqui? Que eu estou segurando? Qual livro está escrito aqui? Deuteronômio.
As 3 vezes Jesus citou, que estão nessas páginas aqui, não todas as páginas, ele só citou 3 versículos. Com 3 versículos, só com isso aqui, Jesus venceu o diabo. Naquela situação. Você está vendo o poder da palavra de Deus? Você compreende, sim ou não? O poder da palavra. Porque depois de 3, só 3 está escritos. Satanás, lá no versículo final, se você olhar aí, no versículo da tentação, o que aconteceu quando Jesus disse o terceiro está escrito? O diabo, está aí, versículo 11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quer dizer, o diabo foi embora, com 3 está escritos. Quer dizer, aqui, o que aconteceu com Jesus naquele momento? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo era, Jesus estava dando o modelo, o exemplo de como nós temos que vencer as tentações que vêm no nosso caminho. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.